Olá, meus amigos, boa noite, sejam muito bem-vindos ao canal Brasil no Ponto News. E hoje nós estamos com 100% Brasil aqui. Peço a sua inscrição, o seu compartilhamento. É muito importante o seu compartilhamento. Quando você faz aquele compartilhamento, colocando, dando aquele like, compartilhando, pegando o link aqui da nossa live e compartilhando nos seus grupos, você ajuda a gente demais. Mas na descrição do vídeo, como você te deixa lá um Pix para a pessoa que quiser ajudar o canal aqui. Nada é para a gente, é para o canal, para ajudar o canal, cada vez ter uma imagem melhor, para cada vez ter um som melhor, como as pessoas que participaram essa semana agora, na segunda-feira, disseram que o som está muito bom, está dentro do microfone, está muito bom. Então, isso a gente preza pela qualidade, a imagem, o som. A imagem até... pode até não estar muito bom, mas o som, dando para a pessoa compreender, está ótimo demais. Mas o pessoal gostaram muito, perguntaram onde a gente comprou o microfone, então, que até indicamos lá a empresa que a gente comprou os microfones, porque que a gente compra, a Vê não recebe doação assim para comprar microfone. Se alguém quiser doar um microfone bacana para a gente aí, com estilo podcast, alguma coisa nesse sentido aqui, a gente faz um unboxing. Tem mais 4 redes sociais aí que a gente pode colocar nos canais de venda que a gente tem, no canal que a gente compra produto e faz unboxing de produto. E também tem o canal pessoal, Ferreira 3.0, para colocar lá, tá vendo? Sem problema nenhum. Então eu peço sua inscrição, seu compartilhamento. Nós estamos aqui com a camisa do Mito. Esse cara aqui, esse me representa. Esse aqui me representa. Sabe? Esse me representa. Representa milhares e milhares de pessoas. Botou cerca de 1 milhão de pessoas, ou mais de 1 milhão de pessoas aqui em Copacabana, aqui do lado da minha casa. Mais de 2 milhões de pessoas na Avenida Paulista, muita gente. Enquanto isso, a USP dizia que era 40 mil pessoas, né? 18 mil pessoas no Rio de Janeiro, vergonha. Conheço o Rio de Janeiro, moro no Rio de Janeiro. Então, não tem como mentir, eu sou testemunha ocular do negócio. Eu tenho vídeo lá da manifestação que nem coloquei aqui. Entendeu? Nem coloquei aqui. Nem coloquei, o vídeo está inédito, o vídeo está lá no arquivo do canal. Eu não coloquei. Por quê? Só os vídeos que a gente já tinha lá no momento, as lives que a gente fez lá, mostrava tudo isso. Entendeu? Então, tranquilidade. Então, eu peço que se inscreva. Nós temos uma coisa para chamar a atenção, nós vamos falar daqui a pouco, sobre um poder que achou que estava arrebentando e se lascou. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Fica aí, não sai daí, fica aí, dá aquele voto de confiança no nosso trabalho, participe, entendeu? Participe com a gente aqui. Nós somos assim, nós somos um cara que somos pelo Brasil. E eu tenho 50 anos de idade, nunca neguei isso para ninguém, e tenho certeza que durante os meus 50 anos já teve vários presidentes, ainda não tivemos um presidente da República como Jair Messias Bolsonaro. Tá legal? Essa é a história de um cara que é perseguido o tempo todo, até dentro do hospital. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o que acontece com esse nosso judiciário podre que a gente tem aí. Tá? Deixa o like, compartilha, é muito importante. Aí agora vou ter uma quadrilha que vai viajar para fazer, como é que diz? Vou fazer política sobre o corpo do Papa. Aguarda aí, daqui a pouco a gente vai mais falar sobre isso aí. Fazer política, politicagem isso aí, politicagem. Isso é covardia com uma pessoa que já faleceu. Isso é covardia, entendeu? Inscreva-se, compartilhe, deixe seu like. Enquanto isso, teve uma condenada que o cara mandou buscar no Uber, avião da Fábio, Uber Fábio, né? Isso é de uma escracho com o nosso dinheiro, tá ok? Isso é um escracho com o nosso dinheiro, tá ok, gente? Deixa seu like, compartilhe. Temos live nesse canal toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas. Então, desse lado aqui nós estamos no 100% do Brasil, desse lado no Brasil no Ponto News. Temos live no Brasil no Ponto News toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas. A gente escolhe um parceiro nosso aqui que possa liberar o canal da pessoa para que entre com a gente aqui. Então, tá aqui o 100% do Brasil e estamos juntos, gente. Não podemos desistir. O Brasil é nosso, como diz o parceiro nosso, que tem o nome da gente Ferreira lá. É o Nicolas Ferreira.
o Brasil é nosso e não podemos desistir do nosso Brasil. E nós temos o canal internacional que só passa para os Estados Unidos, agora voltou a passar para o Brasil, porque a Suprema Corte lá, com aquele negócio de TSE, proibiu gente de falar das urnas eletrônicas na época. Então, eles proibiram o canal de passar para o Brasil, só passava internacionalmente. Agora, depois de 2022, vai passar a causa da coisa do passado, e aí agora eles começaram a liberar o canal que passa novamente aqui no Brasil. Então, a gente vai fazer uma live lá, trazer ele para cá para a gente fazer uma live nele aqui. Tá ok, gente? Deixe seu like, compartilhe. Estamos aqui toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas. Então, dedão no like, compartilhar. Se você quiser ajudar o canal, na descrição do vídeo tem um Pix, ajuda a gente aí, você está ajudando pessoas de bem que lutamos por um Brasil melhor. Inscreva e compartilhe. Vamos que vamos. Muito boa noite. Começando essa transmissão ao vivo, tanto no canal Brasil no Ponto News, quanto no canal 100% Brasil inicialmente. Deixe seu like, compartilhe e se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se. Também ative o sininho de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos. Lembrando que temos transmissões ao vivo toda segunda, quarta e sexta por volta das 19 horas no horário de Brasília. E por mais que aqui haja oposição a trechos da Constituição, também lembro que no artigo 5º é garantido justamente a liberdade de expressão. Dito isso, vamos aos temas desta live do dia 23 de abril de 2025, feriado de São Jorge. São Jorge, Eu acho que, não sei se é para o Brasil inteiro ou se é só para o Rio de Janeiro, mas acho que é para o Brasil inteiro. Né? Inclusive, eu já gravei um vídeo falando sobre a quantidade de feriados que tem no Brasil, né? Nós temos... O meu canal pessoal, né, se chama Filipe, F-I-L-I-P-E, Louzeiro com Z mesmo, né? Quem puder, inscreva-se, né? Ali, né, naquele canal, eu não falo muito sobre política, mas... Não falo sobre política, não? Mas eu falo, né, principalmente sobre entretenimento, né? Cotidiano, então, dia a dia, né? Para quem se interessar, né, Filipe, né, F-I-L-I-P-E, Louzeiro com Z mesmo, é o meu canal pessoal no YouTube, né? E quem puder, se inscreva nos canais pessoais dele também, né? Ferreira 3.0, tem milhares de inscritos lá, tá, gente? Milhares de inscritos, 70 inscritos, mas tem, tem muita gente lá, mas os vídeos são vídeos inéditos, do cotidiano, do dia a dia, que eu ando aqui na rua, por onde eu ando. Também tem o canal Feira Brasil. Negócios. Feira Negócio, tem o Ferreira Brasil, tá entendendo? E tem uma coletânea de Ferreira, tá entendendo? Faço parte de uma família de Ferreira que a gente tomou posse dessa benção chamada Ferreira, tá entendendo? Apesar dele ter o segundo nome, entendeu? Ele entra com o segundo nome, que é Louzeiro, então faz parte da família Ferreira também. Tá ok, gente? Deixe seu like e compartilhe. Depois a gente vai trazer, acho que na próxima live já dá para a gente trazer o link dos canais e colocar aqui no primeiro comentário, tá ok? Desse canal que a gente fala aqui. Porque tem outros canais aqui que a gente deixa aqui, só de canal de política, que tem aqui na descrição. Canais parceiro nosso, mas a gente só coloca nos canais de política, porque a gente fala de política aqui, é um negócio bem forte. Na política é uma forte que mexe com a tua família, mexe com você, mexe com o teu dia a dia. Inscreva e deixa o like, tá ok? Exatamente, né? Dito isso, vamos aos temas desta live do dia 23 de abril de 2025, né? Agora 19h33, aparentemente o som tá ótimo, né? E isso é muito relevante. Vamos lá, 19h33, primeiramente vai falar sobre a alta do eterno presidente Bolsonaro, né? Seguidamente vai falar sobre a determinação do Alexandre de Moraes contra o próprio eterno presidente na UTI. Inclusive, Bolsonaro acabou de postar um vídeo, pessoal. Bolsonaro acabou de postar um vídeo dessa determinação ilegal, né, por parte de Alexandre de Moraes, né? Inclusive, o vídeo está no canal pessoal de Jair Bolsonaro, né, canal principal dele, né, que tem mais de 1 milhão de inscritos, né? Não, 1 milhão não. É cerca de 6 milhões de pessoas. 6 milhões de pessoas. Eu chutei 1 milhão, né? Mas são 6 milhões, né? 6 milhões, fora o Instagram. Eu não acompanho muitos números, né? Mas, de qualquer forma, Bolsonaro... ele passa por uma
por um bloqueio também do YouTube, né? Certas vezes, né? Então. Tá vendo? Canal de direito é complicado, né? É complicado, eu vejo 6 milhões há muito tempo, né? Não passou de 6 milhões ali. Eu acho que quem segue ele ali muito próximo ali, que só perde para ele ali, eu acho que é só o Nicolas, tá vendo? Mas o restante todo mundo dança ali na história, tá vendo? Mas vamos lá. Exato, né? E por fim, a gente vai falar aqui sobre o escândalo do INSS por parte do governo Lula. Né? Enfim, ditos temas, vamos à oração. Gente, vamos orar pelo nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro, em nossas orações. Hoje teve o padre Kelmo lá, fazendo uma grande oração, uma grande corrente de força ao presidente, que precisa restabelecer o mais rápido possível. Eu senti muita firmeza ontem, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Então, vamos orar pelo nosso presidente. Está passando por essa situação, tenho certeza que Deus não acabou a história dele aqui nesse país, tá ok? Vamos lá. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos aqui para o Salmo 21, tá ok, gente? Salmo 21, vamos lá. Que diz assim: o rei se alegra em tua força. Olha só. Tua força, Senhor, e na tua salvação. Grandemente regozija. Mais ou menos isso. Ok? Vai lá no Salmo 21, que é muito importante você saber que onde existe um patriota, um brasileiro que quer o Brasil melhor, que por onde a gente vai de graça, a gente não vai por dinheiro, a gente não pega 30 merréis e um pedaço de mortadela para a gente ir para essas manifestações. Manifestação é ordeira, pacífica, e onde dá pouquinha gente, dá 1 milhão de pessoas. Enquanto isso, tem uma quadrilha viajando para Roma aí para fazer, uma quadrilha viajando para Roma para fazer campanha em negócio do corpo do falecido lá. Tá ok, gente? O Papa, né? Tá ok? Francisco. Tá ok, gente? Uma vida, né? O cara, tudo passa na nossa vida. A vida passa tão rápido na nossa vida que a gente tem que viver a cada minuto. Se você dormiu hoje, amanhã de manhã, se acorda. Vai almoçar, já no teu almoço, já agradece a Deus por Deus estar deixando você almoçar. Porque você pode dormir e nunca mais acordar. Então, tudo é de Deus. Tudo é no tempo dele. Só ele ter anotado ali no caderninho dele teu dia que ele vai chamar você. Ponto final. É isso aí. Então, a gente segue a linha de cristão, a linha dos cristãos, mais próximo do que Deus deixou para nós aqui na Terra. Porque foi o único que enfrentou a morte. Foi Deus. Depois de 3 dias, ele ressuscitou. Então, a Semana Santa é uma semana muito importante mesmo, para a gente se lembrar daquele que morreu na cruz por nós e com ele levou sua doença, sua enfermidade. Então, doença não é de Deus. Doença é do capiroto, tem que ficar bem longe de você e da sua família. Se inscreva, compartilhe, vamos que vamos. Exatamente, vamos diretamente ao primeiro assunto desta live. Jair Bolsonaro revela que pode receber alta na próxima segunda-feira. Glória a Deus. Ainda não é certo, pessoal, mas foi o que ele disse. O eterno presidente está internado em Brasília. O eterno presidente da República, Jair Bolsonaro, participou de uma live do Flávio Bolsonaro nesta terça-feira. A transmissão foi feita para propagandear a venda de um capacete de grafeno de uma empresa onde os dois são sócios. O eterno presidente participou da transmissão diretamente do hospital DF Star, onde está internado há 9 dias após realizar uma cirurgia de 12 horas no intestino. Nessa live intitulada de Super Live do Capacete Bolsonaro, com Nelson Piquet, também participaram o vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, e o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, filhos do eterno presidente, e o tricampeão de Fórmula 1, Nelson Piquet. Desde o início da transmissão,
Os filhos disseram que o pai evitaria falar devido justamente à recuperação da cirurgia. Mesmo assim, Bolsonaro fez diversas declarações e aparecia usando um aparelho conectado ao nariz que auxilia a respiração. A sonda, né? A sonda. Em uma das participações, ele disse que espera receber alta na próxima segunda-feira. Abre aspas, obrigado a todos que gostam de mim, que oram e mandam mensagens. Tive uma boa notícia, talvez daqui a 2 dias eu fiquei livre da sonda nasogástrica e já começa a melhorar as coisas por aqui. Acredito que segunda-feira eu já esteja de alta e comece a então voltar à normalidade, fecha aspas, afirmou o político conservador. Certo? Segundo nota médica divulgada pelo Hospital DF-Star, nesta terça-feira, Bolsonaro apresenta sinais efetivos de movimentação intestinal e permanece em estado clínico estável. Ele continua sem poder se alimentar normalmente e não tem previsão de alta na unidade de terapia intensiva. Enfim, matéria bastante longa aqui, falando sobre essa live, principalmente quem participou no dia de ontem, né? Foi transmitida justamente no canal principal do Eterno Presidente, né? Foi uma live de uma hora. Uma hora mais. Uma hora a mais, no qual o Bolsonaro fez declarações imprescindíveis, né? Importantíssimas, né? Enfim, matéria que está no jornal Play News. Vamos seguindo aqui. Revista Oeste. Outra notícia para confirmar, né? Que Bolsonaro, essa aqui está mais ampla, né? Que Bolsonaro espera ter alta hospitalar na próxima semana, né? A equipe médica restringe visitas enquanto o Eterno Presidente permanece em jejum e na UTI. Revista Oeste. Vamos seguindo aqui, ó. Abre aspas. Mais uma semana no mínimo, fecha aspas, diz Bolsonaro sobre internação. Em entrevista concedida no hospital, o Eterno Presidente voltou a se defender da acusação de tentativa de golpe. Revista Oeste. Penúltima matéria, Bolsonaro recebe visita do presidente PL no hospital. O próprio presidente do PL permaneceu por 1 hora reunido com o Eterno Presidente que segue na UTI do Hospital DF-Star. Revista Oeste. Por fim aqui, ó, matéria de ontem, né, que está no jornal Play News, sobre uma postagem do Bolsonaro, né, abre aspas, sigo com fé, determinação e gratidão pelas orações e, logicamente, pelo apoio, fecha aspas. Jair Bolsonaro publicou nova foto no hospital nesta terça-feira, certo? Enfim, são 5 matérias falando sobre o mesmo assunto, né? Sobre essa provável, né? Sequencial melhora do presidente, né? E a gente espera, né, que ele receba alta na próxima semana. Ele disse um dia específico, né? Segunda-feira, né? Mas próxima semana, né? Acredito que é um termo mais abrangente, né? Enfim, são 5 matérias, né? Passando por elas, vamos aos comentários. Eu acho que a informação é uma informação maravilhosa, entendeu? Saber que ele pode sair. Ele não vai sair do hospital, ele vai sair dali do centro onde é da UTI, onde ele fica, e vai para um quarto, onde ele pode ter uma movimentação maior, tá entendendo? Pode sair alta, nesse sentido, tá entendendo? Vai para ali, onde ele fica num apartamento ali, num quarto ali, mais tranquilo, onde não tem aquela... O médico já está ali o tempo todo, porque fez a live ontem, mas aí os médicos estavam o tempo todo ali do lado dele, porque se tossir, tem que ter muito cuidado com isso, e está com um negócio espetado no nariz, que vai até o intestino, tá entendendo? Então, onde a respiração, vai ajudar na respiração. Então, ele deve receber essa alta e ir para o apartamento. Ou então ir para a casa dele, ficar com uma enfermeira em casa, ali cuidando, atendendo com o médico. Eu acho que mais ou menos deve ser isso aqui, durante a semana. Pô, ele falou segunda-feira, não pode ser. Então isso aí é muito bom, a gente saber disso aqui, porque Bolsonaro é muito forte. Eu acho que ele venceu todas as barreiras em relação a
a esse atentado contra ele. Eu acho que a história do Bolsonaro ainda não acabou aqui no nosso país, é muito grande. Eu tenho 50 anos de idade, mas te falo uma coisa para você. Até hoje, na minha vida, eu não vi um presidente onde fosse perseguido o tempo todo. Daqui a pouco a gente vai falar ainda mais sobre isso aqui, mas ele é muito forte, ele sempre dá resposta, ele fala do limão, uma limonada. Daqui a pouco a gente vai falar sobre mais essa atrocidade que fizeram com o Bolsonaro, mas tudo bem, tá vendo? Amigo, quem tá na guerra é para se molhar. Soldado que veio para a guerra e tem medo de morrer é um covarde. Em breve eu vou trazer um boné aqui, até um dia eu vou fazer a live com esse boné na cabeça aqui. Foi um boné do amigo do Bolsonaro, que ontem nós conversando eu com ele, tá vendo? Conversando com ele, ele foi paraquedista com o Bolsonaro, então, aqui no Rio de Janeiro, e nós conhecemos de repente, falando sobre manifestações sobre o Bolsonaro. De cara, sou amigo do Bolsonaro, foi aluno meu, como ele dizia. Então, ele é servidor do Exército Brasileiro, e ontem ele me presenteou com esse boné. Eu não estou usando ainda aqui, porque geralmente quando ele tirou da cabeça dele, ele estava vestido, fardado, tirou da cabeça dele e botou na minha cabeça. Está guardado. Vou lavar o boné, tentando lavar o boné para poder usar, entendeu? Porque o boné que ele estava usando. Tem até agora da foto do paraquedas. Ele falou que prometeu também que ele vai trazer uma. É que diz? Um negócio de paraquedas que ele me falou, tá entendendo? Que ele vai trazer para mim, me dar de presente. Então, é um cara sensacional, que eu encontrei com ele ontem, lá numa empresa aqui que a gente participa. Aí, de repente, nós contamos, já tinha prometido, vou lá. E ontem ele chegou fardado lá na empresa, e aí ele me disse assim, poxa, ó, vim aqui falar um pouquinho com você, me lembrei que eu estou com uma dívida com você, e de repente ele tirou o boné da cabeça, né? Me entregou o boné. Então, o boné está guardado, eu vou tirar uma hora para mim, para fazer uma live aqui, vou trazer ele aqui, entendeu? Então, um boné que simboliza muito o nosso exército brasileiro, que está passando por essa situação complicada aí depois de tudo que aconteceu no 8 de janeiro. Mas, vamos lá. Então, Bolsonaro, na próxima semana, ele pode ter alta, sim ou não. Ele tem aquele surto que teve aquela recaída ali, mas isso é normal. É um cara de 70 anos de idade, meu amigo. 70 anos, tá entendendo? Então, ele faz aniversário junto com ele aqui, tá entendendo? Então, temos toda uma ligação, gente, com a família do Bolsonaro, com o próprio presidente. Há 3 semanas atrás, nós tivemos com ele aqui no Rio de Janeiro, depois ele foi para São Paulo lá fazer aquela manifestação lá, então tem uma pego muito grande com ele. Então, tivesse a camisa dele aqui desde 2018, talvez, tá vendo? Tá aqui, ó. Esse aqui me representa e me representa muito bem, tá vendo? Representa os brasileiros, milhares de brasileiros. Enquanto isso, ele leva milhares de pessoas para manifestações. Nós temos um presidente da República, se fala, né, que é um larápio, é um corrupto, tá vendo? É um corrupto, larápio, agora vai viajar. Ele vai viajar daqui do Brasil para Roma, porque Lula, ele faz campanha até em morte de pessoas, tá entendendo? É mais ou menos isso. Faz campanha até na morte da filha dele, não faz, tá entendendo? Então, gente, o que eu tenho para falar sobre isso aqui é muito importante para a gente, tá entendendo? É muito importante para a gente ficar junto pelo Brasil melhor, torcendo, orando, a gente ora, todas as noites a gente ora pelo presidente, que ele se restabeleça, que ele volte ativo o mais rápido possível, tá vendo? Mas ele é forte e Deus está com ele, sempre com ele, tá vendo? Então, o Bolsonaro é o eterno presidente da República e ele tem muito para contribuir com esse país. Não é à toa que ele ficou 30 anos na Câmara dos Deputados, ficou 30 anos falando sozinho, até virou presidente da República, para ter uma ideia. Então, é muito importante a gente ter isso. Claro, tem muita gente da esquerda aí, porque você sabe que o PSDB não tem relevância nenhuma, que mentiu o tempo todo para mim, inclusive eu acreditei que o PSDB era de direita, mas foi uma tremenda covardia. Depois teve o Aécio Neves, que também roubou também pra caramba também, tá vendo? Tem aquela história lá que ele foi quase ele era preso, tomaram o mandato dele, e uma série de coisas erradas que a Aécio Neves fez, tá vendo? Mas o Tancredo também não chegou a ganhar presidente da República,
mas aí tem uma história muito cabulosa em cima disso aí, que a gente também não comenta, tá vendo? Então, passaram 40 de semana agora fez 40 anos da morte do Tancredo Neves, tá vendo? Então a gente tem respeito pelo Tancredo Neves. Eu conheci Tancredo lá há muito tempo atrás. Então, gente, o que eu tinha para falar era sobre isso. Então, parabéns ao Jair Bolsonaro, que está em força, e Deus está com ele, sempre está dando força, muitas orações. Tem pessoa que faz ali vigília ali para orar por ele, tá vendo? Então é importante. Estava falando um monte de gente, falando besteira, que já estava tendo negócio de. Já estava tumultuando, ficando tumultuando. Nada. Ali tem barraca da Globo Lixo, certo? Tem barraca, tem as tendas lá. Globo Lixo, tem as tendas da Record, tem as tendas do SBT, tem a tenda do pessoal que se reúne ali antes de meia-noite ou de manhã para fazer orações. Só isso. Ponto final. Eu estava falando um monte de abobrinha sobre que estava fazendo aglomeração na frente do hospital. Não é nada disso, não. Tá vendo? A gente sabe até onde pode ir. E ninguém vai fazer aglomeração em porta do hospital. Então, o Francisco Melo, oficial, desmentiu tudo isso aí, que o pessoal estava mentindo, não tinha ninguém, e ali fica muito poucas pessoas ali, só pessoas mesmo que vão ali para fazer orações ao presidente Bolsonaro. Até porque as pessoas entendem o que está acontecendo. Não adianta ir para ali ficar aquela manifestação, é Paulista, é Rio de Janeiro, é Copacabana, é outra coisa. Ali é o hospital, um lugar de repouso, onde ele precisa se reposicionar para voltar ativa e dar aquele com a gente. Então, gente, deixa o like, compartilha, é muito importante. Nós temos live nesse canal toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas. Então, senta o dedão no like, compartilhe nossa live, compartilhe nosso vídeo. Tem vídeo aqui, tem live, tem vídeo que a gente posta aqui, tem short que você pode ver aí. Toda segunda, quarta e sexta-feira tem a nossa live. Aqui é a tradicional. Já há muitos anos que a gente vem fazendo live aqui. Sabe, às vezes o cara diz assim, o cara faz muita live aqui porque tem poucos inscritos. Tem poucos inscritos porque, sabe, como é canal de direita, é muito importante. E o YouTube, né, tu vê que se for em outros canais que não tem nada a ver com política, tem muita gente lá. Então, vamos aqui uma palavra para o Salmo 16, o versículo 1, que diz assim, guarda-me, Deus, porque em ti confiarei. Guarde-me, Deus, porque em ti confiarei. Deixe seu like e compartilhe. Salmo 16, versículo 1, tá ok? Escreva, compartilhe, deixe aquele like, é muito importante. Seu like e seu compartilhamento. Estamos dois canais bacanas aqui. Estamos no Brasil no Ponto News e do outro lado nós estamos no 100% Brasil, que é um canal de direita que apoia também Jair Bolsonaro. E na descrição do vídeo aqui, qualquer um dos dois, tem o vídeo, tem o link do canal Brasil no Ponto News, e desse lado também tem um 100% do Brasil. Nos dois está o link lá. Se inscreve, compartilhe, deixe seu like, é muito importante, e sejam muito bem-vindos, tá ok? Exatamente, né? Antes de comentar sobre o tema, pessoal, eu tô aqui, eu estava no meu canal pessoal, né? E copiei o link do último vídeo e logicamente deixei no chat, tanto do canal Brasil no Ponto News, quanto no canal 100% Brasil. Eu tô aqui no canal Ferreira Brasil, já vou copiar o link do Ferreira 3.0. Não, Ferreira Negócio. No Ferreira Negócio. Isso. Ferreira Negócio. Já vou copiar o link para deixar também no chat fixado, né? Tanto o meu canal pessoal quanto o canal dele, né? Que ele faz unbox de produto, tá? Unbox de produto. Tem nada a ver com... Certo? Já vou copiar o link aqui e deixar no chat. Mas antes de comentar também, né? Aliás, ainda antes de comentar, né, sobre o assunto em questão, né, vou passar aqui para um versículo bíblico, né, Salmo 121, né, que eu trago sempre nas lives, né. Vamos lá então. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, a quem te guarda não tosquenejará. Esse que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é que te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor que guardará de todo mal, ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Amém. Pessoal,
Deixe seu like, compartilhe. Se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se nesse canal que porventura você estiver assistindo, né? Lembrando que os outros canais parceiros, né, do Brasil no Ponto News se encontram na descrição, né? Então é imprescindível vocês se inscreverem nos outros canais também, porque um ou outro pode ser bloqueado, né? Tanto quanto foi o Brasil é Nosso, né? Pelo TSE. Certo? Tá lá o link tá lá certo? Os links estão aí, tá? Além disso, temos o Pix, né? Para quem quiser fazer doações financeiras, também se encontra nas descrições, né? Agora, quem não puder contribuir financeiramente, contribua com like, contribua com compartilhamento, que estará nos ajudando muito. Sejam muito bem-vindos, certo? Agora comentando sobre o primeiro tema desta live, né? A gente espera que o Bolsonaro seja de vez, né? De vez acabe logo de vez, né? Nos 100%, alta, né? Nos 100%, né? Tanto quem falou, né? Antes mesmo da cirurgia, né? Estou quase na minha plenitude, né? Estou quase 100%, né? Enfim, a gente espera que não seja necessário que ele passe por nova cirurgia, né? Essa última foi longa, né? 12 horas ele esteve desacordado, né? Foi uma cirurgia complexa, né? Ao qual a gente pode dizer que ele passou por isso por conta dos resquícios, né, envolvidos, né, em relação, né, ao atentado dele contra ele, né, em setembro de 2018, né? É claro que a gente não queria que ele passasse por aquilo, né? Mas o intuito, né, do Adélio, né, que não se considera doido, né? Eu acredito que não, né? Eu acredito que foi uma manobra que fizeram ali. Além de doido, é psicopata tanto quanto o Alexandre de Moraes, né? E outra, não agiu sozinho, né? Diferentemente do que dizem ou falam, né? O Adélio não agiu sozinho, né? Portanto, quem pagou os advogados do Adélio, né? Porque dias depois, né, o próprio Adélio apareceu com um advogado, sendo que o sujeito era um desempregado, né? Quer dizer, inclusive é afastado, né? É um sujeito que é afastado de parentes, né? Quer dizer, trata-se de um esquerdista, né? Que não valoriza a família tradicional, né? Afinal de contas, a esquerda defende tudo que não presta, diga-se de passagem, né? Mas, pessoal, a gente precisa de uma investigação com mais rigor sobre o que aconteceu em setembro de 2018, né? Porque a Polícia Federal deixou muito a desejar. É esse o ponto. A Polícia Federal deixou muito a desejar, né? E a gente sabe, né? A gente sabe que o caso não foi solucionado 100%. O caso não foi solucionado 100%, né? A gente até desconfia, né, que o próprio Lula esteja por trás do que aconteceu, né? Mas a gente precisa ressaltar, né, que houve um quase atentado contra o Tarcísio na eleição estadual de São Paulo, né, ao qual o próprio foi eleito, né? E o adversário do Tarcísio era o Haddad, né? Em 2018, né, o adversário do Bolsonaro era o próprio Haddad, que hoje é ministro da Fazenda, né? Agora, o que o Haddad faz lá, a gente não sabe, né? Até porque a economia do Brasil está em frangalho. Tá no porralo. Né? Exatamente. É esse o ponto, né? Mas a gente vê, né, que sempre esteve na índole do PT esse tipo de coisa, né? Esse tipo de situação onde ao qual eles articulam, né? Articulam não, fazem uma artimanha, né, contra opositores, né? Quer dizer, atuam por maldade, né? Ao invés de servirem ao Brasil, né,
coisa que não fazem, né, literalmente, né? Até porque a gente vê o status quo atual, né, onde é o qual o desgoverno do PT cria impostos, aumenta os próprios, né, juros, né, estourando, né, mais de 40 ministérios, e a gente não vê uma luz no fim do túnel, né? Que a gente vê é um Lula, né, atuando de forma irresponsável, né, com gastança sem limites, né? Inclusive o Lula quer fazer politicagem no funeral do Papa Francisco, né? Quer dizer, o Papa acabou de falecer, presta atenção, hein, pessoal? O Papa acabou de falecer e mesmo assim tá lá o Lula querendo viajar para Roma com Janja. Por favor, Não, né? não é só a Janja, é uma quadrilha que vai para lá. Por favor, né? Querendo fazer politicagem em um funeral, né? Vergonhoso. Vergonhoso, convenhamos, pessoal, né? Mas o que a gente pode esperar, né, de sujeitos inescrupulosos? Aqui eu não falo somente do Lula, mas também de todos os seus ministros que são envolvidos em esquemas de corrupção, né? Todos eles, né? Não acho que tem uma ou outra exceção, né? Até porque quando há qualquer tipo de brecha, né, o Lula está lá fazendo o toma lá da cá com um tal centrão, que eu não considero centrão, né? Aqueles que estão, que dizem ser de centrão, estão pró-desgoverno, né? São de esquerda, né? Até porque não existe mornos na política, né? Não existe essa politicagem de mornos, né? Não existe o isentismo, né? Não existe o isentão, né? Porque o isentão, no final das contas, ele acaba atuando em prol da esquerda, né? E é isso que fazem aqueles que votam para o governo que se dizem do centrão, né? É esse o ponto, né? Mas contra fato no argumento, né? O Bolsonaro está passando por uma melhora gradativa. Agora, por que eu até li uma notícia ontem, né? Que o Carlos Bolsonaro divulgou, né? Por que o Adélio foi avisado sobre a cirurgia do Bolsonaro? É muita coincidência. É muita coincidência. Né? Quer dizer, o Adélio foi informado na cadeia. Está tendo informação na cadeia mesmo. Foi informado na cadeia sobre as cirurgias que o Bolsonaro vem fazendo. Né? Que o Bolsonaro está se recuperando na UTI. É muita coincidência. Né? Mas alguém está informando, alguém está informando, né? Informações privilegiadas, né? Enfim, né? Eu entendo que o Adélio, né, deveria ficar até o fim de sua vida na cadeia, né? Porque tem que pagar pelo crime que fez. É esse o ponto, né? Não agiu sozinho, né? A gente quer saber sobre as perguntas sem resposta, né? Aos quais quando questionado, né, o Adélio não respondeu, porque está escondendo muito jogo, né? A gente sabe, né? O Adélio é ex-filiado do PSOL, né? É ex-filiado do PSOL, né? Então, mas a gente não tem a dúvida, né? A gente não pode ter dúvidas quanto à ligação do próprio Adélio com o PT, né? Até porque, novamente, né, repito, né, o PT sempre esteve por trás dos atentados que aconteceram com opositores no Brasil, né? E está no DNA do Lula, né? Está no DNA do Lula, né? Essas ideologias, tanto do comunismo quanto do socialismo, né? Enfim, era isso que eu tenho para dizer, né? Espero que o Bolsonaro saia logo dessa para melhor, né? A gente não quer que ele passe por novas cirurgias, né? Até porque ele não é mais um garoto, né? São situações aos quais a gente não quer ver novamente, né? Principalmente com a cirurgia de 12 horas, né? Ao qual ele acabou sendo submetido, né? Mas agora ele está se recuperando, né? Ele, logicamente, que não está se alimentando direito, né? Mas de qualquer forma, né?
A gente espera que na próxima semana, né, semana que vem, não necessariamente na segunda, né, mas na próxima semana que ele possa sair do hospital, né, dessa UTI, né, que é uma situação complicada, né, pessoal? Muito complicada. Enfim, era isso, pessoal, né? Meus parabéns, né? Meus parabéns Força. ao eterno presidente Bolsonaro por suas declarações, né? Em Força, capitão. Né? E espero que ele se recupere o mais breve possível dessa situação toda, né? Ao qual ele acabou passando, né? Enfim, era isso. Tá ok, meus amigos? Então deixe seu like, compartilha, muito importante seu compartilhamento. Se quiser ajudar o canal, na descrição do vídeo tem um Pix, ajuda a gente aí. Se não puder, só o seu like tá valendo muito. Palavra do Senhor Jesus Cristo, vamos aqui para o versículo 6, Salmo 6, versículo 1, que diz assim: Senhor, não me repreenda nas tuas iras e nem não me castigue na tua fúria. Então, Deus, ele sempre vai querer que você faça o bem. Se você estiver fazendo bem por alguém, pode ter certeza que é o que Deus gosta de ser feito. Tá vendo? Então, lembre-se, aquela história do Lula ter ido para Araraquara, aquilo ali foi muito ruim. O G. Dias apareceu lá, abrindo porta, dando água para o pessoal, lá no 8 de janeiro. Outro detalhe, dizem, pessoal, pelas más línguas aí, que sem prova, né? Mas que teve uma loira que estava lá, por isso foi apagado, por isso sumiu as imagens. Agora, cadê o Flávio Dino para mostrar as imagens? Falou que apagaram as imagens. Mentira. Mentira. Esse aí é o pior de todos. Esse Flávio Dino, porque ele vai pagar caro, não comigo, nem com ninguém. Ele vai pagar pelas mentiras dele, que ele mente dizendo que é cristão. Eu nunca vi comunista ser cristão. Nunca vi partido comunista ser cristão, nunca vi isso. Agora ele fala da Bíblia. Bíblia, tem vergonha, né? Limpa a tua boca, Flávio Dino, para falar da Bíblia Sagrada. Tá? Lava a sua boca, você, Lisiane Gama, lava a boca com que boa para falar da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada já dá o nome. Bíblia Sagrada. Tá? A dívida com você, com os maranhenses, eles vão. Um dia você pagará por isso. É com ele, com Jesus Cristo. E você tem tempo de voltar a mostrar as imagens e olha, Ramos, quem está fazendo tudo isso, eles não ter coragem, porque são covardes, tá ok? Deixa o seu like e compartilha, tá ok? Pessoal, em instantes eu já vou postar aqui o link do canal Ferreira Negócio, que é um dos canais pessoais dele aqui, né? Eu já tinha postado o meu canal pessoal antes, né? O link se encontra no chat, né? Então, quem puder se inscrever, né? Será muito bem-vindo, tanto em um canal quanto em outro, né? Até porque temos vários canais, né? Vários canais. Tem os canais. Eu também tenho um canal pessoal, né? Mas que fala sobre política, né? Mas eu estou postando mais no outro canal de entretenimento, né? Então, peço que se inscrevam tanto no meu canal quanto no canal dele de unboxing. Isso. Né? Não é de venda, de produto que a gente compra para residência, a gente faz o unboxing dos produtos. Outro detalhe lá. O canal Ferreira 3.0 é o canal que é canal de entretenimento. Fala de várias coisas, inclusive por onde eu ando, eu faço vídeo. Se eu vou no supermercado, eu faço vídeo. Se eu vou na rua vendo o trânsito, eu faço vídeo. Então, tudo para ajudar as pessoas e ver como se movimenta o trânsito no Rio de Janeiro e como que tá os preços das coisas no supermercado. Então, faço esses pequenos vídeos lá nesse canal. Então, tem bastante curtida. Eu já quero agradecer a todos lá. Ferreira 3.0, inscreva-se, compartilhe. Tem o canal do Ferreira Brasil, que lá nesse fala de política, tá entendendo? Então, inclusive, tem live que a gente coloca lá ao vivo lá também, tá ok? Eu já deixei aqui o canal Ferreira Negócios no chat, né? Tanto em um chat quanto em outro, né? Peço que se inscrevam, tanto no meu canal pessoal, mas no canal também pessoal dele, né? Ferreira Negócios, certo? Vamos aqui ao segundo tema desta live.
Justiça vai atrás de Bolsonaro e hospital para intimá-lo. O eterno presidente não recebeu o oficial enviado pelo STF. Aliás, ele recebeu, né? Ele recebeu sim. Mas está aqui a matéria do Pleno News. Nesta quarta-feira, um oficial de justiça foi até o hospital. DF está em Brasília, onde o eterno presidente Jair Bolsonaro está internado para notificá-lo sobre o processo de suposta tentativa de golpe de Estado que tramita no STF. O líder conservador, que está internado 10 dias, recebeu oficialmente e, consequentemente, ele assinou a notificação? Sim, ao vivo. A notificação ao vivo. A partir do dia em que o documento é assinado, começa a correr o tempo para que a defesa seja apresentada. Bolsonaro tornou-se réu na ação no mês de março, assim como outras 7 pessoas. Pleno News. Vamos seguindo aqui para a segunda matéria, segunda e última matéria, né? STF, aliás, são 3 matérias, né? São 3 matérias, né? Vou trazer essa primeira aqui, ó, Pleno News, também. A intimação na UTI acirra a tensão entre Bolsonaro e Moraes. Em mensagem enviada a aliados, o eterno presidente descreveu o episódio como inacreditável. Pleno News. Por fim, aqui, Hora Brasília, STF justifica intimação a Bolsonaro no hospital com base em uma live. Hora Brasília, né? Enfim, passando pelas matérias, vamos aos comentários. Primeiro que eu vou te falar que o constrangimento que a oficial de justiça passou. Eu vi o vídeo está no canal pessoal do Bolsonaro, ele assinando essa notificação do STF. Agora, se eu estou lá no hospital, me recuperando, se eu estou, depende do atentado que foi lá do Adélio, que até hoje nunca ninguém quis continuar as investigações. Inclusive, pessoas que investigaram ali, delegados, subiram de patamar, viraram chefe de Polícia Federal. Não. Agora, é tudo no tempo dele, é tudo no tempo de Deus. Então, o constrangimento que ela passou ali, porque ela estava ao vivo ali, ele abriu, aliás, ele fez um vídeo na hora da assinatura, fez um vídeo. E ela falando que ela foi incumbida, tal, pediu até desculpa para ele, mas ela foi incumbida, não tinha nada a ver com aquela história. Então ele falou para ele, ó, isso não tem nada a ver com isso, mas só que tem que ser dessa forma. Então, ele fez daquele momento do limão uma limonada, dando um sacode no STF. Acorda, porque aqui não tem ninguém bobo, não, tá? Não tem nenhum besta, sabendo o que vocês estão fazendo. Entendeu? Baleia, não sei mais o que, não sei mais o que. Então, na verdade, eles querem o Bolsonaro morto. É isso que eles querem. Eles querem, de um jeito ou de outro, eliminar o Bolsonaro. Não é só o Bolsonaro, eliminar a direita, eliminar todo mundo. Só que tem que o povo, eles vão prender 10, tem 500 presos lá, mas vão prender 1 milhão. A prender 1 milhão? Não vai. E a conta vai chegar para eles. E a conta não vai vir daqui do Brasil. A conta vai vir de fora, para eles pagarem. Certo? E há um risco dele nunca mais botar o pé nos Estados Unidos. Não vai botar o pé nos Estados Unidos. Porque ele é frouxo. É frouxo. Porque se fosse um cara brabo, não, eu vou lá no negócio do evento do João Dória, acabou-se. Eu não sou brabo, não sou o que mando, não sou eu que sou isso, aquilo, outro. Não, eu vou sim. Mas ele já se acovardou, falou que não vai, porque não é momento de viajar para os Estados Unidos. Não, meu amigo. Você nunca mais vai botar o pé nos Estados Unidos. Nunca mais. Existe nos Estados Unidos 4 órgãos do governo Donald Trump trabalhando para meter o Alexandre de Moraes na cadeia. Não só porque não vai botar... Porque se ele tiver algum apartamento, um imóvel lá nos Estados Unidos, tiver dinheiro em algum banco, meu amigo, é congelado. A lei Magnitsky é justamente para isso. E um detalhe muito importante sobre isso, se ele tentar movimentar a conta no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica, a Caixa Econômica é punida e o Banco do Brasil é punido, que não vai poder fazer negócio com... Eles têm que sair dos Estados Unidos também. Falar por quê? Porque não vão poder mais fazer transações, por exemplo, importações para o Brasil, que é aquelas transações grandes, de altos valores, o SWIFT falado. Eles não vão poder fazer isso, não. Tá? Será congelado. Então, os bancos querem isso, não querem. Então,
passa o rodo no Alexandre de Moraes, bota ele para lá. Né? Não tem dinheiro mais aqui, porque o dinheiro dele é congelado. Ele, sabe como é que ele vai acontecer? Ele congelou todo o dinheiro, ele caçou o dinheiro de todo mundo. Inclusive, é o Mans que está lá. E esse dinheiro, ele vai pagar esse dinheiro dessa multa absurda que ele aplicou no X, tirando de uma empresa que não tem nada a ver, passando para outra. Outra coisa, o Barroso, como é que diz, rapaz? Vamos dizer que a gente fala, tá vendo? Ele fica debochando, gosta de debochar dos outros. Ele ficou falando que as multas que o Alexandre de Moraes aplicou no X foi muito barata. Ele também está naquela lista, tá? Não pensa ele que ele vai se livrar disso, não. Não pensa que o Barroso vai se livrar. Olha, não quero ver nem choro. Tá vendo? Porque depois eu quero dizer assim, perdeu o Mané o passaporte, perdeu o Mané o visto, tá? Porque o visto vai de um jeito ou de outro, meu amigo. E vem aí, é porque nos Estados Unidos existe uma regra. Juiz não dá entrevista, não sabe qual é o juiz que está julgando. Então, tudo vai ser no tempo certo. Lei Magnitsky depende só do presidente da República. Alguma lei vai ter que passar pelo Congresso. Tá vendo? Mas a lei Magnitsky depende dele, vai assinar e ponto final. Depende do presidente da República. E o Donald Trump sabe o que aconteceu, porque o Moraes prejudicou a empresa dele. O Alexandre de Moraes prejudicou o X. Tá vendo? Com essa covardia que ele fez com todo mundo, com os brasileiros. Deixando uma plataforma, porque não tem. Mas o que é que acontece? A plataforma é dos brasileiros. Então, por isso que esse cara ele tem uma sanha para querer proibir as redes sociais no Brasil. Só que tem que não ter mais jeito, não, amigo. O povo brasileiro não se forma pela Globo Lixo. O povo brasileiro se forma pelo celular, tem as informações tudo ali. Tá vendo? A Globo perdeu muita coisa depois que ela entrou essa ideologia de ficar contra a população e a favor de alguns da direita mentindo para o Lula, dizendo que o Lula era isso, aquilo outro. Lula é um covarde, primeiro que é um covarde. Outro, é corrupto. O Lula não foi descondenado, ele continua sendo condenado, ele continua com os processos lá dentro, está parado o processo, porque os ministros do STF tirou ele e botou ele como presidente. Porque, segundo a informação que a gente teve aí, que ele ganhou com 60 milhões de pessoas. Tá bom, 60 milhões de pessoas. Vamos lá, Lula. Se você ganhou com 60 milhões de espectadores, peço para você, em nome do teu povo lá do PT, bota 1 milhão de... Se o Bolsonaro botou só 40 mil pessoas, faz a USP botar 1 milhão de pessoas na Paulista. Não bota. Não bota. Aqui em Copacabana não bota, meu amigo. Não bota. Outra coisa que eu vou dizer, a covardia do prefeito do Rio de Janeiro. Covarde também. Faz parte do grupo do Lula. Covarde. Enquanto isso, o povo brasileiro, o povo do Carioca, vou logo falar isso aqui, o povo carioca tem tiroteio tudo enquanto é lugar no Rio de Janeiro, pessoas morrendo de bola perdida, os cambalaos a quadro no Rio de Janeiro, pode botar no Balanço Geral, na própria Globo, pode botar, pessoas morrendo direto no Rio de Janeiro, com essa covardia que o governador Cláudio Castro também é fraco, também é do PL, mas é fraco, tem que ter, é fraco. E o Eduardo Paes é um comunista. Agora ele vem trazer o show da Lady Gaga. Gente, é de uma covardia com o povo brasileiro, é de covardia. Quem é Lady Gaga na fila do pão? Quem é Lady Gaga? Quem é Eduardo Paes? E tem gente que vota nesse covarde. Que na Odebrecht o nome dele era Nervosinho da Lava Jato. Era Nervosinho da Lava Jato. Quando ia rachachar lá no negócio lá do Sérgio Cabral, era faltava brigar. Entendeu? E o Sérgio Cabral está aí. O Bolsonaro está praticamente preso, né? Porque não pode sair do país. E o Sérgio Cabral está dando dicas de filme. Nunca dando dica de filme. Eu que trabalhei 20 anos numa empresa produtora de filme. Como é que um cara desse vem falar de filme, que é de filme isso, a Netflix... Quer dizer, é um covarde fazendo
fazendo live no Instagram. Quer dizer, é de uma covardia aí. Quem liberou esse covarde aí? Quem liberou ele falou que ele tinha a sanha por roubar, era viciado a roubar. Ele falou isso em entrevista. Ele é viciado a roubar, o tal do Sérgio Cabral. Quem liberou ele foi o tal do Gilmar Mendes. Que liberou, deu os canetadas lá. E o Gilmar Mendes, mostrando de uma para outra, está envolvido com aqueles escândalos da CBF, tá? Está envolvido lá. Porque a empresa dele é que faz o negócio todo lá. Está meio abafado, mas ali na CBF só tem corrupto também, só é corrupto da CBF. Inclusive o Ronaldo queria ser candidato à presidência da CBF e não permitiram. As confederações nem ouviram o Ronaldo. Por que não viram? Porque são tudo corruptos ali dentro. Inclusive, a CBF, para abafar o caso, aumentou o salário de todos os presidentes das confederações de todo o país, para abafar. Tá? Tá ok? Vai ter CPI disso aí, tá ok? Inscreva-se no nosso canal e compartilhe. Agora, sobre a covardia do Alexandre de Moraes que fez com o Bolsonaro, foi de covardia mesmo. Ele quer ver o Bolsonaro na pior, só que tem que ele deu um tiro pela culatra, porque assina, depois que mostra que ele assinou, Bolsonaro fez, depois mostrou, fotografou, e ele filmou e fotografou e botou na internet. Ponto final, para depois não ter dúvida, não, foi mentira. Ele botou, tá lá a assinatura dele, jogou na internet, fez o vídeo. A mulher pedindo desculpa, porque tinha nada a ver, tu vê que a mulher fica totalmente constrangida com aquilo. Ele fez do limão uma limonada, tá vendo? Sai para você ver, direita é assim, não tem negócio de esconder nada para ninguém, não tem esconde-esconde. Não tem negócio de pegar o Lula agora, ele pega os ministros, pega lá o comunista o Davi Alcolumbre, que é comunista também, pega o Barroso, que é comunista também é comunista também. Pega o Hugo Mota, bota no avião, que apaga com o nosso dinheiro e vai para a Itália fazer cara, o cara é muita covardia, cara. A pessoa morre, o cara vai fazer politicagem em cima de mortos, tá entendendo? Inscreva-se, compartilhe, deixe seu like, é muito importante, é vergonhoso isso aí. Mas tudo bem. Agora, Alexandre de Moraes, você não se preocupa não, pode continuar. Você não tem como voltar mais atrás. Você não tem como amanhã parar, não. Continua fazendo. Que a lei magnífica vem aí para te detonar. Tenha calma, tenha calma. E outra coisa, Corte Internacional, mandato, são 10. Tem um tal do Bonet, tem um tal do Fábio Chó, tem uma turma aí. Vamos aguardar o tempo. O tempo é o tempo dele, que vai botar. Tem gente trabalhando nos Estados Unidos justamente para meter ele na cadeia. Vamos aguardar. Eu quero que um dia o Trump diga assim, você não, por Lula, você é a mesma coisa que Netanyahu falou, você não será bem-vindo no nosso país, ele nunca mais bote o pé nos Estados Unidos, porque o Musk falou, é melhor o Lula começar a andar de avião de carreira, porque algo pode acontecer. For mexer com quem é milionário, Lula não chega nem... Lula, o único cara que era 7º mais rico do mundo, era um cara que era também corrupto também, um corrupto aqui era do Brasil, que tinha vários e vários negócios aí com o Sérgio Cabral, vários negócios com o Sérgio Cabral, batendo Sérgio Cabral. E ele para não ser preso, surrupiaram o dinheiro dele, entendeu? Sumiu, tá ok? Exato. Deixa o like e compartilha, tá ok? Pessoal, eu pus aqui no chat, tanto no chat quanto no outro, o canal do Ferreira Brasil, aliás, o canal Ferreira 3.0. 3.0, o canal Ferreira 3.0, acima, né, está o canal Ferreira Negócio, e o primeiro foi o meu canal pessoal, né, onde eu postei um vídeo, né, um conteúdo sobre a Terra esférica, né, sobre terra plana. A Terra não ser plana, né. Canal pessoal meu, né, que fala sobre entretenimento, pessoal. Não busco falar muito sobre política ali, né, eu procuro trazer política aqui, nesses canais Brasil no Ponto, né, mas tem também outro canal, né, que eu estou escrevendo aqui, o Felipe Lobarque, né, ao qual posto
somente sobre política, né, principalmente, né? Mas recomendo se inscreverem no canal pessoal meu do YouTube, né? Sobre entretenimento, porque eu estou postando muito mais lá do que propriamente nesse canal aqui, Felipe Lobarque, né? Então eu recomendo o canal Felipe Louzeiro com Z, né? Inclusive eu tô até pensando, né? De repente eu posso até trocar o canal, o nome desse canal, né? Mas por enquanto eu vou deixar esse. Eu tenho pensado em vários assuntos, né? Também para postar nesse canal, né? Então eu espero que vocês se inscrevam, né? Venham se inscreverem, porque tenho muitas novidades para trazer nesse canal pessoal meu, né? Tem também o dele, né? Ferreira Negócio, né? E o Ferreira 3.0, certo? Agora, comentando rapidamente sobre o segundo tema dessa live, né? Lógico que foi inadmissível, né, uma situação que essa situação tenha acontecido, né? Logicamente que trata-se de uma desumanidade, né? Desumanidade. Acredito que o Alexandre de Moraes está desumanizando, né, o processo de recuperação do Bolsonaro, né? Muita falta de empatia, né? Muita psicopatia, né? Inclusive, né? Parece que o sujeito está desconfiando sobre o que o Bolsonaro está passando. Uhum. Né? Muita falta de empatia, porque muita covardia, o sujeito não se põe no lugar do outro. Além disso, muita covardia mesmo, mas praticamente, se você falasse que o Moraes está atuando ilegalmente, com covardia, repetir o disco, né? Repetir o disco, né? Muito tempo que esse sujeito está atuando de forma criminosa, de forma covarde, né? E logicamente, né, que a gente está presenciando tudo, né? Tudo que está acontecendo, né? O próprio Bolsonaro foi proibido de participar da posse de Trump, né? É justo isso? É justo isso? Não, claro que não, né? O passaporte do Bolsonaro foi retido. Quer dizer, o Alexandre de Moraes priva a liberdade dos outros, né? Enquanto isso continua, juntamente com outros ministros, né, soltando criminosos, né? Quer dizer, prende cidadãos de bem, né, incluindo o próprio Bolsonaro, né? Porque o Bolsonaro está como se fosse preso, né, segundo a Justiça do Brasil, né? E não há um ministro, inclusive aquele indicado pelo Bolsonaro, que se levante contra o que Alexandre de Moraes vem fazendo, né? Vergonhoso, pessoal, vergonhoso, diga-se de passagem, né? Mas enfim, era isso, não vou me delongar muito sobre o assunto, mas é muita desumanidade, né, pessoal? Muita desumanidade, né? O Bolsonaro está nesse processo de recuperação, né? A gente sabe que a gente não tem justiça no Brasil praticamente, né? O que há de justiça, na verdade, é militância, né? Ainda mais advinda de um STF que acaba sendo um exemplo para demais instituições jurídicas, né? Enfim, se a militância parte da Suprema Corte, né, a gente não pode duvidar que outras instituições atuem também da mesma forma, né? Enfim, era isso, pessoal, né? Eu entendo que o Alexandre de Moraes já deveria ser preso há muito tempo, Vai ser. Mas por que não foi preso? Por que não foi preso? Por conta justamente dessa falta, né? Dessa falta de legalidade, no sentido de justiça mesmo, né? O que o STF tem causado é uma insegurança jurídica, né, ao qual afasta investidores e, consequentemente, o Brasil fica manchado, né, de certa forma, internacionalmente, né? Enfim, era isso, pessoal, né? Novamente, né, dizer que é inadmissível, né, o que aconteceu, né, perante a um oficial, né, oficial. Eu vi o vídeo é constrangedor, gente. Se você assim puder, dá uma olhada no canal pessoal do constrangedor, né? Por assim dizer, e ir ao encontro do Bolsonaro enquanto ele se encontra na UTI, né? Parece até mesmo que o sujeito está duvidando sobre a recuperação do Bolsonaro, né? Sendo que ele ainda passa resquícios do que ele acabou
enfrentando, né, em setembro de 2018, né, ao qual é um atentado com muitas perguntas sem resposta. O que falta mesmo é uma investigação com rigor sobre o que aconteceu, até porque não houve, até o presente momento, investigações nesse sentido, né? Muito pelo contrário, né? O Adélio não agiu sozinho, né? E com certeza há muitas questões por trás que estão por trás das cortinas, né? Sobre esse episódio que ocorreu há o quê? 7 anos atrás? Né? 7 anos atrás, é isso. Enfim, era isso, né? Espero que o Bolsonaro se recupere brevemente, né? Além disso, preste meu repúdio a Alexandre de Moraes. Vamos aguardar. A melhor lei, melhor justiça é de Deus. Essa é a melhor justiça, mas nós vamos esperar justiça dentro do plano. Não adianta a gente ficar ansioso. Gente, o Eduardo está nos Estados Unidos para justamente falou que só vai voltar de lá quando resolver essa situação de liberdade no nosso país. O Paulo Figueiredo, que é um cara entendedor das leis americanas, sabe como é que funciona. Tá vendo? Não é à toa que lá, a Europa agora deu um troco para o Alexandre de Moraes. Não mandou o Eugênio Staco, o Eugênio Staco, como é que é? Voltar. O Oswaldo Staco voltar, ser extraditado. E ele, por birra e por covardia, ele botou um cara que é traficante, né? Botou, levou não sei quantos quilos de droga, um negócio, e botou na rua. O cara ficar em casa, domiciliar. Quer dizer, é de uma covardia com a população brasileira de ser tamanha. Entendeu? Ser tamanha. Então, hoje ele pensou que ele ia dar o tiro sair pela culatra. Entendeu? Lá dentro, cada um daqueles médicos estão bem informados do que está acontecendo com o Bolsonaro. Chegou ali, é tudo gravado. É tudo gravado. Ele mandou a mulher entrar, a mulher viu o estado que ele estava, ele pegou o documento e assinou o documento. Depois ele postou na internet. Pô, amigo, exato. É aquilo que funciona. Agora, vamos aqui para uma palavra, antes de eu passar para você aqui, o versículo 1, Salmo 1, versículo 1, que diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos do ímpios, e nem detém no caminho dos pecadores, e nem assenta na roda do escarnecedores, tá ok, gente? Versículo 1, compartilhe, tá, gente? Compartilhe, lê a palavra do Senhor Jesus Cristo. Aqui está o melhor livro do mundo para você ler. Se inscreva, deixa aquele like, é muito importante. Seu like e seu compartilhamento. Live nesse canal toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas, tá ok? Vamos lá. Exatamente, né? Vamos ao último tema desta live. Vamos falar agora sobre o escândalo, né? O escândalo do INSS. Vamos lá, então? Presidente do INSS, afastado por fraude, foi nomeado por Lula. Alessandro Stefanuto esteve na presidência da instituição desde julho de 2023. Pleno News. Vamos seguir aqui, ó. Lupe assume a responsabilidade por indicação de presidente do INSS. Pleno News. Após a operação da Polícia Federal, Lula quer que se demita o presidente do INSS. Já foi demitido. Pleno News. Novo escândalo no desgoverno Lula, o desvio de bilhões da aposentadoria de idosos. Pleno News. Por fim aqui, ó, presidente do INSS afastado por fraude. Aliás, é uma notícia repetida, né? Mas a PF fez operação contra fraudes no INSS, presidente afastado. Certo? O Alessandro
Fanuto foi afastado do cargo por decisão da Justiça. Pleno News. Enfim, passando pelas matérias, vamos aos comentários finais. Gente, há muitos anos, a gente sempre vê isso aqui. Há muitos anos, desde a época do Jader Barbalho, que já foi ministro da Previdência, foi um escândalo naquela época, sumiram com o dinheiro do INSS. Desde aquela época. Passa presidente, entra presidente, sempre tem um escândalo. Agora é um escárnio que aconteceu. É de escárnio, é covardia com a população. É covardia com os velhos, com as pessoas de idade, como eu. Entendeu? É covardia. Covardia. Quer dizer, vamos tirar um pequeno valor dali, das pensões, que o cara não vai nem perceber. Quando viu um contra-cheque, nem perceber. R$10, R$15, chegou a 6 milhões, eu acho que o escândalo dessa vez agora. Quer dizer, é de uma incompetência desse INSS, e tem lá o PDT, que são corruptos. São corruptos. Aí tá na cara. O PDT, esse tal do Carlos Lupe, ele era a favor das urnas com contagem regressiva. Ele fez vídeo falando sobre isso. Entendeu? Agora, escândalo no INSS, com as pessoas de idade. As pessoas que estão ali, recebem aquele salário mínimo por mês, aí ainda bota lá para descontar em folha, coisa que o cara nem fez, empréstimo o cara nem fez. Entendeu? Agora foi escandaloso. É mais uma sanha do governo Lula. É a sanha do governo Lula com a Petrobras, eles meteram a mão na Petrobras. Aquela Lava-Jato ali foi uma coisa escandalosa, mas falaram que era apenas perseguição política. Quer dizer, o cara estava fotografado lá no sítio de Atibaia, fotografado no apartamento lá em Santos, estava tudo tranquilo, todo mundo tranquilo, estava tudo certo. Quer dizer, o Lula, ele tem uma turma que são quadrilheiros ali, são uma turma de covardes ali com a população. Tá vendo? Agora o negócio foi tão escandaloso que ele pediu a cabeça do cara lá. O cara pediu demissão. Porque são covardes, são pessoas surrupiadoras do dinheiro da população. A Previdência não é do Lula, a Previdência é do povo. Os Correios estão aí, ó, a Previ, está tudo lascado dos Correios. Entendeu? Banco dando prejuízo, quando o Bolsonaro deixou tudo no azul. Esses caras, em um ano, eles conseguiram arrebentar. E ele viaja, pega uma quadrilha e leva lá para Roma para fazer politicagem com a mãe do Francisco. Isso é covardia. Isso é covardia com a população do povo brasileiro. O povo brasileiro quer comida farta na mesa e barata. Se está caro a comida, chama o Bolsonaro para resolver isso aqui. É a única saída. Entendeu? Se está caro o arroz, chama o Bolsonaro. Se hoje, para quem está no hortifruti, é complicado. A banana está cara, o feijão está caro, o arroz está caro, tudo caro. E aí? Vai no supermercado para você ver. É porque esse covarde do Lula, ele não vai no supermercado, ele recebe tudo na porta da casa dele. Paga com o nosso dinheiro. É verdade, paga com o nosso dinheiro. Tá vendo? É covardia o que ele faz com o povo brasileiro. Agora ele se junta ao Davi Alcolumbre, que é um comunista, que já teve escândalo também de corrupção lá no estado dele, com ele. O Hugo Mota, tá vendo? Que achava que ia resolver o negócio, depois do jantar com o Alexandre de Moraes, ele ficou assim. Foi ameaçado, né, filho? Ou tu faz, uma pessoa fazendo besteira no teu estado, vamos te arrebentar também, tá? É mais ou menos isso. Não, é mais ou menos isso. Então, e outra coisa, gente, sobre o negócio de covardia que o Alexandre de Moraes estava armando para que os governadores fossem candidatos para que o Bolsonaro não tenha maioria no Senado. Olha, o tiro vai começando a sair pela culatra, tem tudo gravado, tem tudo ali, não adianta ficar se escondendo, não. Fora isso, tem um monte de assessores deles que estão pulando fora, porque a Lei Magnitsky vem pegar todo mundo, está dizendo. A Lei Magnitsky vai pegar pessoas que não estão pensando em pegar. Tem ministro ali que, por exemplo, Toffoli, que apareceu naquela foto com o pessoal da OEA. Né? Vamos aguardar, vamos ficar na tranquilidade, porque lá a lei funciona. Lá ministro não fica dando entrevista, querendo aparecer. Entendeu? Lá ministro é para falar dentro dos autos do processo. Entendendo? E assim, a primeira porrada já veio.
Teve uma juíza da Flórida. Depois teve que deu prosseguimento na... Tem aquela história do Felipe Martins, que a gente também vai... Nego vai se lascar, meu amigo. Vai se lascar. Vamos aguardar. O tempo é tempo, o Senhor da verdade. É Ele que manda, ó. Então, ilumina a cabeça desses ministros, desse juízo, para que dê a sentença no momento certo. Aí ele não vai lá viajar para os Estados Unidos, porque não é momento de viajar. Se ele fosse o cara brabo, se não fosse o covarde, não, eu vou e ponto final. Tá tudo certo. Vamos embora. Tá tudo tranquilo. Vamos lá. Aí, tá aí. Alan dos Santos tá lá, pegou a carteira de... Agora, o Alan dos Santos pertence ao governo americano, se tornou cidadão americano. Constantino. Tá lá, carteirinha do Green Card. Paulo Figueiredo, Eduardo Bolsonaro em breve recebe essa carteirinha também de imigrante aí, de ficar lá nos Estados Unidos. Ele já ficou 4 meses também para trabalhar em cima disso aí, vai ficar tranquilo, vai dar tudo certo. No momento certo, esse comunista vai para a cadeia. Se inscreva, compartilhe, deixe seu like, é muito importante. Estamos torcendo, orando para que eles possam trabalhar, para que o governo Trump tome providência em todos esses escândalos que estão no Brasil. Tem uma história aí do cara da CBF, eles não pararam com isso, não pararam, a roubalheira na CBF não parou, entendeu? Não parou. Olha só, teve aquele José Maria Marins, que fez atrocidade na CBF, fazia isso, aquilo outro, achava que não ia pegar. Um dia ele estava, parece que lá fora, ele resolveu encostar nos Estados Unidos, parar nos Estados Unidos. Prenderam ele lá, entendeu? Prenderam ele lá, está até hoje por lá. Está respondendo a domicílio, mas está por causa de ter 80, 90 anos de idade, mas vai se lascar por lá mesmo, entendeu? É assim que vai acontecer com esses caras. Se ele botar o pé na Espanha, ele vai ser preso. Se ele botar o pé na Argentina, ele vai ser preso. Aguarda, confia. Agora, é preciso resolver a anistia, tá vendo? Anistia já para aquelas pessoas que não fizeram nada. Nada. Às vezes tem um covarde aí achando que fizeram tudo. Ele vai precisar dessa anistia, em breve. Deixa o like e compartilhe. Brasil no Ponto News e 100% do Brasil, tá ok? Exatamente, né? Para explicar aos nossos públicos a medida de afastamento do presidente do INSS ocorre através de uma operação da Polícia Federal para desarticular um esquema nacional responsável por fazer descontos não autorizados em aposentadorias e pensões que chegaram justamente a 6,3 bilhões de reais. Eita. Não foi milhões, foram bilhões de reais, pessoal. É vergonhoso, né? Mas o que esperar de um desgoverno que só nomeia corrupto para cargos do próprio Estado, né? Pessoal, né? Não é de hoje, né? Não é de hoje que a gente vem assistindo, né? O Lula, né? Não só nomeando corruptos para ministérios, mas também aumentando o Estado, consequentemente aumentando os juros, consequentemente aumentando os impostos, consequentemente aumentando o preço dos combustíveis, né? Então, a quem o Lula está querendo enganar? Né? É esse o ponto. O Lula está querendo enganar quem? Né? Com essa de que quer afastar o presidente do INSS porque foi devidamente acusado de corrupção. Né? Mas o Lula não sabia da índole desse sujeito? Né? Será mesmo que o Lula não sabia? Né? É porque virou um escândalo que o Lula agora se volta contra o sujeito? Por favor, né? Por favor. Né? O Lula está querendo enganar quem? O Lula mesmo foi condenado em mais de 3 instâncias, por mais de 9 juízes diferentes. Né? Então o Lula ele tem apreço, né? Não só pelo que já fez, ou que não fez, né? Mas tem apreço pelos amigos dos amigos daqueles amigos.
É esse o ponto. Né? É esse o ponto. O Lula sempre esteve envolvido com parcerias criminosas, desde Sérgio Cabral até JBS, desde JBS até Odebrecht. Até Eduardo então, o Lula Paes. está querendo enganar quem? Né? Eu lanço essa frase, né? Porque, sinceramente, pessoal, não é de hoje, né, que o Lula vem falando muitas bobagens. Né? O Lula não apresentou uma obra, não apresentou um projeto de Brasil e não apresentou teto de gastos. Então a gente vê um desgoverno irresponsável que mente o tempo inteiro através de seu representante, né, em Brasília. Né? Eu me recuso a chamar o Lula de presidente. Né? O Lula é um militante. O Lula é um ex-presidiário. Deveria continuar na cadeia. Agora, porque foi por conta de uma manobra de um ex-advogado do MST que proibiu operações no Rio de Janeiro, operações policiais no Rio de Janeiro. Né? Então, que houve? Né? O que houve pela soltura do Lula? Né? Uma ajuda do STF. O próprio STF não faz uma oposição, através de seus ministros, ao desgoverno atual, muito pelo contrário. O desgoverno atual está andando lado a lado com os ministros do STF, incluindo propriamente os indicados pelo Bolsonaro, porque não se contrapõe ao que o Alexandre de Moraes faz, por exemplo, contra o Bolsonaro, não só contra o Bolsonaro, mas contra o Felipe Martins, contra o Oswaldo Eustáquio, Daniel Silveira, Anderson Torres, pelo que ele fez contra o Anderson Torres, o Sidney Vasquez, Sidney Vasquez, Braga Neto que está preso. O próprio O Braga Neto foi preso por conta de uma suposta tentativa de golpe. Que golpe é esse que não tem armas? Que golpe é esse que não tem líderes? Que golpe é esse que não tem forças armadas, pessoal? Não, o cara ia dar um golpe de um táxi, era um táxi, né? Um táxi 147. Golpe de táxi. Golpe de táxi. Né? Meu Deus do céu. A esquerda disse que foi golpe no 8 de janeiro de 2023, disse que foi golpe em 2016, quando a Dilma saiu do impeachment da Dilma. Né? Então, segundo o que a esquerda diz, né, a Dilma não cometeu nenhum tipo de crime, sendo que desde os tempos passados, a Dilma cometia irregularidade, desde assalto de bancos até mesmo crimes envolvendo seus partidos na época, né? Sua militância, né, melhor dizendo, né? Até porque acredito que, né, em épocas passadas ela não fazia parte de partido, né? Mas a Dilma esteve doente, né? Parece que são resquícios que ela já praticou no passado, não só referente ao impeachment, né? O impeachment em si, pessoal, não se vale somente de pedaladas. Pessoal, a Dilma cometeu muitos outros crimes, né, que não estão sendo postos, que não foram postos à tona. Né? Enfim, resumidamente, a quem o Lula está querendo enganar? Eu lanço essa frase. A quem o Lula está querendo enganar? Né? Porque o próprio sujeito, né, petista, né, indicou um presidente do INSS que que já tinha em seu histórico escândalo de corrupção. Então, novamente, o Lula está querendo enganar quem? Né? Um sujeito que já tem histórico de irregularidades, né? Ser indicado a presidente do INSS. Pessoal, a gente sabe, né, que o Alessandro, né, é da mesma estirpe do Lula. Então, novamente, o Lula está querendo enganar quem? O lugar de Lula na cadeia junto com esse Alessandro Stefanuto.
Né? Enfim, era isso. Tá ok, meus amigos? Então deixe seu like, compartilhe, sempre usando a verdade. João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Gente, vamos terminar essa live por aqui. Lembrando que nós temos live nesse canal Brasil no Ponto News toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas. Então, senta o dedo do like, hoje nós estamos no Brasil no Ponto News e no 100% Brasil. 100% Brasil, Brasil no Ponto News. Então, gente, deixa aquele like, compartilhe. Vamos terminando essa live por aqui, mas antes tem um bate-pronto aí de alguma notícia que chegou em cima da hora aqui. Vamos para finalizar. Vamos ao bate-pronto, né, que consiste nas matérias mais destacadas do cenário político internacional quanto nacional, né? Vamos lá, então, Bolsonaro sobre Felipe Martins, sobre Carlos Felipe Martins, abre aspas, um dos maiores escândalos da história do judiciário, fecha aspas. Isso aí. Revista Oeste. Vamos seguindo aqui? Trump sobre Netanyahu, abre aspas, estamos do mesmo lado em todas as questões, fecha aspas. Revista Oeste. Vamos lá. Felipe Martins se torna réu por suposta tentativa de golpe. Revista Cadê Oeste. a minuta? Onde é que está a minuta? Fugiu? STF aceita a denúncia da PGR contra Felipe Martins, Silvinei Vasquez e outros 4 acusados. Quadrilha, né? Formação de quadrilha, né? Oposição se une e oração por Bolsonaro. Revista Oeste. Show de bola, nós também estamos orando pelo capitão. Força, capitão. Por aproximação com Putin, Brasil pode ficar sem embaixador da Ucrânia. Revista Oeste. Tá aí. Vamos seguindo aqui, Toffoli livra Pezão de provas em processo da Odebrecht. É mais uma vergonha que o Toffoli faz. Porque ele também tá aqui vai entrar naquela lei magnífica. Ele deixa aí. Ele livra o Pezão, que é um corrupto. Pezão é corrupto, faz parte daquele do grupo do Sérgio Cabral, que era viciado a roubar. O Pezão era vice dele na época. E também fazia parte daquele grupo. Pezão. Exato. Moraes autoriza a visita de Magno Malta a Daniel Silveira. Revista Oeste. Atestado contraria argumento de Moraes, entre aspas, de Moraes, para negar a saída temporária a Silveira. Revista Oeste. Vendas do comércio esfriam em março no Brasil. Revista Oeste. Aqui. Tá muito caro as coisas no supermercado, na loja de departamento. Se na internet tá ruim, tu troca pelo departamento. Vamos lá. Estados Unidos. O governo Trump barra proposta pró-aborto da ONU. Revista Oeste. Trump não quer saber disso aqui. Trump já falou que é 2 gêneros, homem e mulher. Outro detalhe, ele falou que os passaportes têm que ser originalmente do que a pessoa é, tá? Ok? Paraná pesquisa, a reprovação de Lula bate recorde. Chegou a 60%. Se está 60%, deve estar 80% ou 90%, tá? Muito mais de 60%, né? Pesquisa. Pesquisa. Bolsonaro venceria Lula no segundo turno se a eleição fosse hoje. Pleno News. Já era. Enfim, era isso, pessoal. Né? Aumento evangélico no Brasil dispara e projeção aponta a maioria até 2030. Gente, glória a Deus. Projeção política. Vamos lá. Terminou? Terminou. Então, gente, vamos terminar essa live por aqui. Voltamos na sexta-feira. Tenham uma noite abençoada no Jesus. Que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos guarde. Parabéns às pessoas que hoje oraram pelo Brasil. Até o Papa Francisco. Orar é bom. Ter fé, gente. Porque orar tem poder. Palavras têm poder de Deus, tá vendo? Deus. Que ora para Deus pode ter certeza que um dia a vitória chega antes do que você pensa. Voltamos na sexta-feira, tem uma noite abençoada em nome de Jesus, que Jesus nos abençoe, proteja e nos guarde. Brasil acima de tudo. Deus acima de tudo, valeu. Não esqueça de se inscrever no nosso canal que está na descrição do vídeo aí, tá? Boa noite a todos, fiquem na paz até sexta-feira. Fiquem na paz. Até lá. Muito obrigado aos que estiveram com a gente na live.